Aí você vai falar, pô, mas tem uma casta lá que ganha 20, que ganha 50, papapá. É verdade. Mas qual é a quantidade de pessoas que ganha isso? Precisa corrigir isso? Então vamos discutir isso. Agora, discutir salário e outra, essas pessoas são o quê? Que cargo que elas ocupam? Onde elas estão? Eu não estou dizendo se é justo, se não é justo um juiz, né, um magistrado ou um procurador do Ministério Público ganhar ou deixar de ganhar. Mas um magistrado ganha um salário bastante alto. Um procurador do Ministério Público ganha um salário bastante alto. E outros procuradores ganham um salário bastante alto. Então, você quer discutir pontualmente o que significa no universo dos servidores públicos essa quantidade de trabalhadores e trabalhadoras que ganham esse salário? Significa isso, cara. E o que parece é que todos os servidores ganham isso e não fazem absolutamente nada. Isso não é verdade. Só que por trás da reforma administrativa tem, além de uma tentativa de reforma trabalhista nos servidores públicos, por exemplo, acabando de um tema polêmico que é a estabilidade. Tem gente que fala, mas o servidor público ele tem estabilidade. Para que estabilidade? Então, a estabilidade serve, por exemplo, para aquele cara que denunciou a Covaxin não ir para o olho da rua. Com o governo de plantão, que ele foi lá e denunciou, falou, ó, tem coisa errada aí, tem gente metendo a mão, tem ladrão nessa história. Esse cara estava no olho da rua. O servidor público, ele serve ao Estado, não serve ao governo. Se você tirar a estabilidade do servidor público, ele vai servir a governos. Porque cada governo que entrar vai colocar a quantidade de servidores públicos que ele quiser. Porque, primeiro, se não é concurso, já é permitido fazer contratações diferenciadas, né? Então, precisa se pensar muito naquilo que o governo vende de mentiras para poder fazer a reforma administrativa. Agora, desse ponto de vista do que eu expus da reforma administrativa, é bastante polêmico. Tem gente que não gosta de servidor público, é muito difícil você convencer. Precisa de muito mais tempo para falar o que significa. Mas o que é que está por trás da reforma administrativa? A diminuição do tamanho do Estado. Servidor público significa o quê? É sinônimo de serviços públicos. Serviço público, quem usa serviço público? São as pessoas mais necessitadas. Quem usa o SUS? São as pessoas que não têm um convênio médico. Mas não só as pessoas que não têm convênio médico. Tem o SUS, aí se a gente for discutir, a maior quantidade de transplantes é feita pelo SUS. É o SUS que faz a maior quantidade de transplantes. Isso foi uma coisa que só veio valor por conta da pandemia, né? Não, exatamente. A pandemia não tem nada de bom, mas assim, isso foi uma coisa que conseguiu mostrar o valor do que é o SUS, que estavam querendo privatizar o SUS. SUS é serviço público, né? Um médico é um servidor público que oferece serviço público. Uma série de serviços a população precisa. E o que acontece é que você acabando com uma parte do serviço público, você não acaba. Você mercantiliza, porque você vai ter uma iniciativa privada explorando aquilo que era serviço público. Então, tem gente ganhando dinheiro e pouca gente ganhando dinheiro e explorando esse tipo de negócio, né? Ou seja, e explorar aquilo que pertence ao Estado. Então, essa discussão de reforma administrativa tem muita coisa legal, muito material legal, comparando, por exemplo, servidores públicos no Brasil com países como a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra. A Inglaterra não é muito exemplo, mas assim, tem várias comparações do servidor público no Brasil e do servidor público em outros países. Comparação de salário, quantidade de funcionários e funcionárias, e uma série de comparações importantes. Mas o que tem de mais importante é uma tentativa de diminuir o tamanho do Estado. E diminuir o tamanho do Estado só interessa para quem quer pegar essa fatia que foi diminuída e explorar de forma a gerar lucro para o próprio bolso e para a família. Essa que é a grande realidade. Assim como, por exemplo, a privatização da Eletrobras, basta olhar o sistema superavitário e toda a discussão, que até na grande mídia a gente está até vendo isso hoje, dizendo o quanto é ruim esse modelo de privatização que está apontando para uma cobrança de energia muito mais cara para frente.
Então, Pelo amor de Deus, né? Que a energia já não tá barata. Agora, então, eu preciso falar sobre uma coisa que é a agenda legislativa da classe trabalhadora, cara, é muito importante, cara, mas extremamente importante. A gente falou aqui sobre uma série de coisas, né? Da importância do Congresso, da importância dos sindicatos, né? O Congresso Nacional, a importância da gente fiscalizar, da gente saber como votar, não votar, por exemplo, cara, pô, vota nesse cara que esse cara é legal. Pô, não, peraí, me mostra aqui o que ele faz e tal, não sei o que ele defende e tal. E o que significam os sindicatos, né? Quem é que realmente defende o emprego do cara, a permanência do cara no emprego? Quem é que defende os direitos do cara, que é o lado mais fraco, né, da corda, que é uma desigualdade material que existe, está toda do lado do patrão. Agora, as centrais sindicais e os dirigentes sindicais, esse é o meu principal papel como sindicalista, né? Hoje meu principal papel, eu atuo no Congresso Nacional, fazendo enfrentamento dos temas nas comissões, nos gabinetes dos parlamentares, conversando algumas vezes com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, junto com outras centrais sindicais, tal, representando lá a intersindical. Mas o que é importante, se você pegar a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que é bem conhecida por todo mundo, ela tem uma agenda legislativa. O que é a agenda legislativa? A agenda legislativa é um escopo de projetos, tem vários projetos no Congresso Nacional, e aí o cara chega lá e apresenta um documento, formata esse documento com todos os projetos e coloca lá no Congresso Nacional e diz o seguinte, ó, nós queremos discutir esses projetos todos que nos interessam. O movimento sindical nunca teve uma agenda legislativa. E agora, através do Fórum Nacional das Centrais Sindicais, nós criamos uma agenda legislativa. Cara, isso é um marco. Sabe por quê? Porque a gente trabalhava... Bacana. Muito legal. A gente trabalhava na base do Bumba Meu Boi, cara. E era o Bumba Meu Boi mesmo. Então era assim. Aí você pega lá, a Intersindical tá lá uma semana cuidando do projeto A. Aí a CUT está o outro dia cuidando do projeto B. Aí às vezes a gente se encontra, faz o trabalho junto. Era na base do Bumba Meu Boi. E agora a gente criou a agenda legislativa das centrais sindicais. Então nós pegamos o DIEESE, que é uma entidade importantíssima para assessorar, e o DIAP, que conhece tudo do perfil do Congresso Nacional. Quem é aquele parlamentar, de onde ele é, quem é o presidente da comissão, quem é o relator, o que fala esse projeto, tudo. Então pegamos o DIEESE, o DIAP e 10 representantes de centrais sindicais, do qual eu faço parte desse grupo executivo, e toda semana a gente estuda todos os projetos que estão na pauta, que estão tramitando, incluindo reforma trabalhista, reforma da Previdência e outros projetos, e a gente já tem uma pré-posição sobre cada projeto. Então, nós temos um mapeamento de 120 projetos e 23 projetos que a gente está atuando em cima. Então, cara, a coisa ficou muito mais sistematizada, com método para fazer enfrentamento. As 10 centrais sindicais, as 11 centrais sindicais estão fechadas para discutir esses projetos. E o melhor, nós estamos fazendo aí encontros regionais, criando nos 26 estados e no Distrito Federal um grupo estadual da agenda legislativa. Cara, pode parecer, mas para que grupo estadual? Porque uma coisa é você fazer o trabalho dentro do Congresso Nacional, a outra coisa é você ter um grupo que trabalha na base eleitoral do cara. Porque o cara que está em Brasília, ele se elege em São Paulo, o outro lá se elege no Amazonas, o outro se elege em Minas Gerais, o outro se elege no próprio Distrito Federal. O deputado federal e o senador, ele não é eleito lá em Brasília. A base eleitoral dele, por exemplo, dos 70 parlamentares aqui de São Paulo, é em São Paulo. Então você cria um grupo para atuar na base eleitoral do cara. Então o cara votou contra um projeto que interessava aos trabalhadores e trabalhadoras, você vai lá na base eleitoral do cara, vai na praça lá, cara, põe carro de som, fala o nome do cara, faz tuitaço, faz um outdoor com o nome do cara, entendeu? Tipo, você faz tudo isso na base eleitoral do cara. Esse trabalho começou agora. É um trabalho, que a gente vislumbra dá muito mais eficácia para fazer o enfrentamento, por exemplo, da correlação de forças que existe no Congresso Nacional. E como eu falei no começo da conversa, cara, não é possível, no meio de 513 parlamentares, você ter 120, 130. Então, é assim que funciona a coisa, né? E
isso é uma covardia. Como é que você vai enfrentar 513? E ainda para piorar, cara, quando a gente ganha, por exemplo, uma medida provisória. Medida provisória, você não pode... Se você for derrotado na votação, o governo não pode apresentar de novo a mesma medida provisória no exercício. O que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar em jabuti. Jabuti é uma matéria totalmente estranha. O governo apresenta uma medida provisória e essa medida provisória, o governo está falando sobre legalização da venda de gás por parte de sei lá quem. Aí vem o relator, pega a medida provisória e inclui na medida provisória retirada de direito de trabalhador, aumentando a carga horária de trabalho. Aí você fala, pô, mas pera um pouquinho, isso aqui não tem nada a ver com o projeto, o cara tá falando de gás, meu. Você tá aumentando carga horária de trabalho, jornada de trabalho, são jabuti, entendeu? Claro. E medidas também que já foram derrotadas em outras medidas provisórias. O cara vai e enfia nela de volta. Isso acontece toda hora no Congresso Nacional, cara. Os caras enfiam. Então, olha a dificuldade. A gente já tem uma correlação de forças difícil. Sim. O Lira promoveu uma mudança no regimento interno para tirar mais ainda o poder das minorias. E os caras enfiam todo o tempo medida jabuti dentro de medida provisória. Então, é muito duro. É muito duro. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu estava preocupado em falar sobre a agenda legislativa das centrais sindicais para poder, no mínimo, fechar, porque, cara, é muito importante o trabalho das centrais sindicais fazendo esse enfrentamento, porque são as centrais que fazem esse enfrentamento no Congresso Nacional, né? Caraca, que aula, hein? Mesmo. Hã? Aula, né? Que aula. Pô, eu que agradeço aí a oportunidade. Cara, é muito raro ter um espaço desse, que vocês têm de forma plural, dando oportunidade para a gente falar, porque aquilo que eu falei, é muito difícil você ter um espaço na grande mídia para fazer um debate de igual para igual, né? Você tem gente com história em tudo quanto é lugar. Então, assim, esse espaço que vocês criaram aí, eu quero, quiçá, cara, tem uma progressão geométrica, assim, de seguidores e tal, porque é um espaço importante, principalmente nesse momento, cara, onde hoje a gente discutiu aqui pautas identitárias, né? Nós discutimos as mulheres, nós discutimos negros, LGBTQI+, a importância de você trabalhar contra a intolerância, o direito dos trabalhadores, a imagem do sindicalista, o que é um sindicalista de verdade, né? O que é um sindicato, a importância de você saber votar. Cara, isso aqui é rico demais, cara. Parabéns, vocês estão fazendo um serviço a esse país. De verdade mesmo, cara. Vocês estão fazendo um serviço. Porra, obrigado. A gente que agradece, Alemão, por ter vindo topado o desafio de conversar com a gente, que às vezes não tem muito a ver com o seu ramo, tem uma distância de idade, por mais que a gente já se conhece. Pra gente foi muito interessante, mano. Cara, valeu, obrigado. Muito obrigado por esse espaço. E agora fica aquela coisa, né? A gente tá esperando o Guilherme Boulos sentado aqui nessa cadeira. Estamos pondo pilha no Boulos aí. Tô pondo pilha no Boulos aí. Sentado aqui nessa cadeira com essa galera aí. Que a gente precisa prestigiar. A gente precisa prestigiar. Obrigado, valeu, irmão. Valeu de muito verdade. Obrigado aí. Valeu, família, você que tá aí assistindo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Amanhã tem mais. Vai sair o nosso canal de cortes. Já saiu, bom? já saiu. Já tá online. Aí, cortes também. do KNG, cortes também da Mila Rocha, certo? Cortes do Caio, cortes de todo mundo. Já saiu o corte de todo mundo? Tá saindo. Então se inscreve lá no canal de cortes, ativa o sininho também, fortalece a família. E até a próxima. Até amanhã. Tamo Obrigado, junto, Ale. hein? E até amanhã, gente. Tamo junto. Salve. Nossa, meu orelha tá...